Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palmas, palmas, mão com mão. Agora um abraço de coração. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palmas, palmas, mão com mão. Agora um abraço de coração. Abraça quem tá aí do teu lado e diz bom dia. Se for no horário da tarde, diga boa tarde. E receba também um abraço bem gostoso da professora Antônia, que está aqui morrendo de saudade, né, meus amores? E nada melhor do que iniciar a nossa semana alegremente, cantando, dizendo bom dia, né? Abraçando quem a gente gosta, quem a gente ama, ok? E hoje, segunda-feira, né? Dia 17 de agosto, novamente daremos continuidade aos nossos estudos. Graças ao nosso Senhor Deus por isso, que nos permite, né, viver cada dia. E hoje, segunda-feira, nós vamos dar continuidade no assunto de ciências, o qual nós iniciamos na segunda-feira passada, que foi os elementos da natureza, né? Onde nós falamos da água. E hoje nós vamos falar de um outro elemento muito importante para nossas vidas, que é o solo. Então, abra aí o seu Golias na página 354. Também datilar, né? Tá lá escrito, tá bem destacado aí o assunto solo. Aí bem lá em cima você coloca a data de hoje, ok? Então, vamos lá. O solo. O solo também chamado terra, né? A gente já sabe, a professora já falou lá numa outra aula, que o solo é mesmo que a terra, né? Tem grande importância na vida dos seres vivos. Isso também a gente já sabe. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos, né? Onde se planta, onde nós colhemos frutas e vegetais, que fazem parte da nossa alimentação diária. O solo é composto, ou seja, é formado de pequenas partículas de areia, argila, que é o mesmo que o barro, de resto de animais e de plantas mortas. Então, tudo isso compõe o solo, forma o solo. Então, vamos repetir o que forma o solo. Partículas de areias, de argilas, de resto de animais e de plantas mortas, né? Então, tudo que a gente joga no solo, ele se decompõe, né? E vai compor a formação do solo. Por isso que a gente não deve jogar o lixo no solo, né? Como o plástico, o vidro, o metal, porque esses materiais que são recicláveis, eles demoram muito tempo para se decompor no solo e acabam poluindo. No interior do solo existem pequenos buraquinhos onde ficam guardado a água e o ar que as raízes das plantas e outros organismos necessitam para beber e respirar. Também no solo, né, nós encontramos o que? A água. Não é lá que a gente cava para encontrar água, e as camadas da terra onde nós encontramos a água é chamada de lençol freático, que é como se fosse uns crivos, umas camadinhas, como dizer aqui, pequenos buraquinhos. As camadinhas são todas furadinhas, né? E lá é onde nós encontramos a água. A água, ela não tá, né, sobre o solo próximo, né, que a gente pode falar, não. Ela tem uma certa profundidade que depende aí, varia, né, de território, mas que lá embaixo tem o que nós chamamos de lençol freático, que são, como diz aqui o Golias, que são pequenos buraquinhos onde nós encontramos a água, né? E através das suas raízes, tem uma imagem aí no Golias que vocês podem observar, né? Que ela suga através das suas raízes, né, a água para a sua alimentação, para nutrir. Porque a gente sabe que as plantas são seres vivos e que elas necessitam de água, ar, luz e calor do sol, não é isso? Para sobreviver. No solo vivem muitos animais, como os tatus, as formigas e as minhocas, né? Ó,
3 animaizinhos aí que a gente sabe que vive no solo. E eles estão aí, ó. A minhoca, o tatu e as formigas, né? As formigas, elas cavam para fazer as suas moradias. Assim como as minhocas, a gente cava e encontra as minhocas. E os tatus também fazem as suas tocas. É no solo também que a maioria das plantas se desenvolve. As plantas protegem o solo com suas raízes, que crescem e se entrelaçam debaixo da terra, né? Criando uma tela natural bastante resistente ao desgaste provocado pela água das chuvas. Então, olha só aí, como os lugares que tem bastante plantas, é importante, aquele solo ele vai ser mais protegido, porque as raízes elas vão crescendo, né, e vão se entrelaçando uma entre as outras e vão criando uma camada protetora, né? Por isso que a gente diz assim que não se deve desmatar as florestas, né? Vocês entenderam aí o que o desmatamento causa, né? Então, nós não devemos cortar as árvores aí, porque olha a importância aí, né, delas estarem aí. Aí você tem uma imagem aí, olha. O solo é usado para fazer plantações de café em Londrina, Paraná. Olha aí essa imagem aí, né? É uma plantação de café. Então, é cheio de árvores. Esse agricultor, esse fazendeiro aí, de uma certa maneira, ele está contribuindo com o solo, com a proteção do solo, porque ele plantou várias árvores e essas raízes, né, elas vão se entrelaçando e vão criando uma camada protetora, ok? Então, a gente já sabe o que é o solo, do que ele é formado, que ele é importante, né? Que ele produz, através dele é que se produz a maioria dos nossos alimentos. Mas também aí nós temos o probleminha da poluição do solo, né? Assim como nós vimos sobre a poluição da água. Poluição do solo. É do solo que retiramos a maior parte de nossa alimentação. E se ele estivesse contaminado, certamente nossa saúde estará em risco. Porque o que é que acontece? Se o solo está contaminado, os alimentos que ali vão ser produzidos, certamente também serão contaminados. E isso vai fazer o quê? Vai prejudicar a saúde daqueles que consomem aqueles alimentos. A poluição do solo pode ser provocada, vamos prestar atenção aí para a gente não esquecer o que pode provocar a poluição do solo. E a gente também vai descobrir que nós contribuímos muito para que aconteça a poluição do solo. A poluição do solo pode ser provocada pelo lixo doméstico. Lembram lá no nosso primeiro trabalho de ciências que nós falamos dos tipos de lixo, né? O que é o lixo doméstico? O lixo que nós produzimos em casa e que é produzido em grande quantidade. O lixo hospitalar, que é o lixo que são produzidos nos hospitais. Eu creio que há um mês atrás, ou um mês e meio ou 2 meses, aqui no nosso município, tinha uma área, né, que é o de igarapé, chamado Mocajateu, que até eu já tomei banho lá nesse igarapé, mas devido à poluição, o grande acúmulo de lixo despejado nessa área, a água do igarapé foi poluída. Eu assisti uma reportagem do repórter local aqui do nosso município, onde ele falava que estava sendo despejado neste local lá o lixo hospitalar, ou seja, o lixo que era produzido, né, nos hospitais, que são altamente poluentes, estavam sendo jogados lá próximo à área desse igarapé. E isso nós chamamos de crime ambiental. Não se pode fazer isso, é um crime contra a natureza, né? Então, nós já falamos do lixo doméstico, que é o lixo que é produzido nas nossas casas, o lixo hospitalar, que são os lixos produzidos nos hospitais, o lixo industrial, aqueles que são, né, produzidos nas fábricas e indústrias, que também, assim como o hospitalar, são altamente poluentes, ou pela contaminação de agrotóxicos, ou seja, né, o que são os agrotóxicos? São
São vermicidas para matar, que os agricultores usam nas plantas, né? Para matar as pragas, para matar os insetos, né? E tudo isso aí também contamina o solo, né? E aí você tem uma imagem aí, ó. Aí observa aí, lixo jogado em um terreno baldio, na cidade de Itajuba, Minas Gerais. Olha a grande quantidade de lixo que foi despejado aí. O que é um terreno baldio? Um terreno abandonado, uma área abandonada, mas que não deve ser, né, poluída, deve ser um local para o despejo de lixo. E aí a gente vê na imagem. Como nós podemos diminuir, professora, a poluição do solo? Nós vamos ver isso lá no vídeo 2, ok, meus amores?